ladies! नहीं जोन में batas! Que ladies! Detrás das paredes, divito maldi. Zaldrizes buzdaris daor. Traži salire. Nigei daineres gel masmo enta gerio lentra. En Valeria wekoana garexan. Valeria munio engos nuhis isa. Nova gedi! Axiosentas, mentiosentas! Kiloni pilos lyö päälle torvioisenetas! Ininini on trikatas! Urnennu ei torre, prisotas! Dracarys. Olá, literários, literárias, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A Estante. E hoje vamos falar deste livro aqui, A Guerra dos Tronos ou Game of Thrones, do autor norte-americano George R. R. Martin. Então vamos falar sobre esse livro, que é o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, que eu tive o prazer de conhecer no ano de 2012. Antes de estrear a série na HBO, eu já havia lido os 3 primeiros livros, que consistem na Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis e A Tormenta de Espadas. Logo depois ele também acabou lançando Festim de Corvos, e o último livro da série do autor aqui em terras brasileiras é A Dança dos Dragões. Mas vamos focar no primeiro livro da série, Guerra dos Tronos. Antes da gente falar sobre esse livro, gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, verificar se a sua inscrição continua ativa no canal. Se ela não estiver ativa, se reinscreve no canal, deixa o seu like. O seu like é muito importante para que a gente continue fazendo um bom trabalho aqui no canal. Quero pedir também que você comente aí na parte dos comentários, me siga nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo no vídeo, para que você se torne um seguidor lá, deixando seus comentários, fazendo suas críticas, sejam positivas, sejam negativas, e continue nos seguindo no canal, porque eu tenho uma proposta de continuar fazendo cada vez mais vídeos de qualidade para postar aqui, levando vocês a conhecer o que tem de melhor na literatura e no cinema. Afinal de contas, essa é a grande proposta do canal A Estante, que consiste em tudo que tem aqui na nossa estante, já que os livros eu não posso emprestar todos, que eu gostaria, eu acabo levando até vocês os comentários que são pertinentes a cada filme e a cada livro que eu já li em minha vida. Bom, para falar de Game of Thrones, eu gostaria antes de tudo dizer para vocês que não é uma leitura muito fácil, até porque o autor George R. R. Martin, ele acabou escrevendo uma história muito longa. É uma curiosidade falar que esse primeiro livro aqui, ele tinha mais de 1000 páginas. Ele acabou separando o primeiro livro, que é A Guerra dos Tronos, para A Fúria dos Reis. Então ele acabou separando os 2 livros, porque ele era um livro muito longo. Ele é conhecido como um autor bastante prolixo, extenso, ainda muito mais do que o próprio Stephen King, no qual eu sou fã, que vocês já sabem disso. Além de ser um livro com muitos personagens, ele também criou vários lugares. A gente vai acabar conhecendo aqui o reino de Westeros, que é um dos 7 reinos onde acontece toda a história que nós vamos acabar desenrolando aqui. Vamos conhecer o reino de Westeros, e é justamente nesse reino que o George Martin ele vai começar a desenrolar a sua história. De cunho, digamos assim, medieval, muito parecida com as eras medievais ao qual nós conhecemos nos filmes, nos livros de história. E o que me atraiu nesse livro foi esse cunho histórico, porque ele vai trabalhar com reis, com rainhas, com a questão dos senhores das terras, por que não dizer os senhores feudais, as castas feudais. E aqui a gente vai tirando toda a questão de fantasia
que no meu entender, eu vou fazer um comentário aqui, eu sei que alguns fãs podem não gostar, mas no meu entender, se o George Martin tivesse enveredado simplesmente pelo caminho, digamos assim, real da coisa, sem envolver dragões, sem envolver essa questão de zumbis, e eu não estou dando um spoiler porque muita gente já ouviu falar desse livro, já deve ter assistido a série, eu acho que teria feito muito mais sucesso, teria sido muito mais interessante. Mas ele quis também atingir um público que gosta mais de fantasia. Mais um detalhe, esse livro ele é um livro para adultos, não é um livro para criança nem para adolescentes, porque ele vai ter muitas cenas de sexo, ele vai ter cenas brutais de violência, e a descrição do Martin ele é muito forte, porque ele acaba levando você para dentro do acontecimento. Então eu diria assim que é um livro para maiores de 18 anos. Depois nós somos apresentados à família dos Starks. E aqui eu quero também deixar claro para vocês que o livro ele foi escrito de uma forma bem diferente. O autor ele escreveu o livro onde cada personagem ele vai narrar uma parte de um capítulo, ou seja, os capítulos são narrados a partir dos personagens. Isso é muito interessante porque eu nunca tinha lido o livro assim. Isso para mim foi um ponto positivo e marcante do diretor. Por exemplo, no primeiro capítulo após o prólogo vai ser narrado pelo Bran, e o Bran é o filho Ned Stark da família dos Stark, que é representada pela Casa dos Lobos. Os animais vão representar as casas através dos estandartes. O lobo vai representar os Starks. O dragão vai representar os Targaryens. O veado vai representar os Baratheons. A lula vai representar a casa dos homens da Ilha de Ferro. E o leão vai representar a casa dos Lannister. Então, o livro ele já começa falando que já houve uma união entre os Baratheons, né, e os Lannister. Uma das filhas dos Lannister casou com um dos filhos dos Baratheons e aí formou essa aliança que hoje o rei que governa Westeros é o rei Robert, né, Robert Baratheon, que é da família, né, da Casa dos Veados e que governa, ele fez essa aliança junto com os Lannister. É interessante que a família do Ned Stark, né, eles moram em Winterfell. Winterfell é uma região muito gelada, muito fria, que fica muito próxima da muralha, onde fica também lá a Patrulha da Noite. O rei Robert, ele vai até Winterfell, né, convidar o Ned Stark para ser a sua mão do rei. A mão do rei aqui é como se fosse um primeiro-ministro, né, aquele cara que vai ajudar o rei a governar. Então, o Robert vai com toda a sua corte, né, até Winterfell, né, para convidar Ned Stark para ser a sua mão do rei, já que a sua mão havia morrido de forma misteriosa. O Ned, ele de imediato ele não quer aceitar, porque ele há muito tempo ele mora com a família, né, lá em Winterfell. Ele não vai querer deixar o Winterfell, né, que ele sempre foi criado lá, para poder ir para o reino em si, né, o reino para o Castelo Real, né, para lá governar a cidade junto com seu amigo de infância, o Robert. Porém, ele não vai declinar da oferta, porque estamos falando aqui de uma época medieval. E na época medieval seria uma grande desonra para o Ned, né, se ele dissesse não ao rei, se ele não aceitasse, né, digamos assim, esse convite honroso que seria tornar um primeiro-ministro dessa corte. E aí ele acaba indo para o Westeros. Mais interessante também falar que antes da chegada do rei, acontecem muitas coisas interessantes. Acontece que a família do Ned, junto com os filhos, acaba encontrando uma ninhada de lobos gigantes, que, por incrível que pareça, eles acabam criando esses lobos que fazem alusão à casa dos Starks. Também em Winterfell, o filho mais novo, Bran, né, ele acaba sofrendo um acidente, que eu não vou falar aqui para poder não dar spoiler para vocês, mas mesmo assim o Ned acaba aceitando, como eu falei para vocês, ele não declinou do convite, até para não ser deselegante com o rei, ele acaba aceitando e vai para o reino, né, com o Robert para juntos eles poderem governar. Mas é interessante falar para vocês também que esse livro é um verdadeiro jogo, porque aqui todo mundo quer assumir o trono do rei Robert. E a família dos Lannister é uma família egoísta, é uma família amarga, é uma família que busca de todas as formas conseguir o trono de ferro, que é como chamado o trono do rei. Esse trono de ferro é interessante falar porque ele foi fundido através de espadas de inimigos, né, ou de inimigos conquistados, ou daqueles que por algum momento havia traído o rei. Eles foram executados, suas espadas foram fundidas, formando assim o trono de ferro. O Ned, ele tem 2 filhas e 3 filhos, e um desses filhos é o Jon,
que ele é um bastardo da família dos Starks, ele não é filho da Catelyn, né, que é a mulher do Ned, e em um determinado acidente que acontece lá, o Jon ele é encaminhado para a Patrulha da Noite. Bom, o livro, que eu posso falar desse livro, eu não vou poder falar muita coisa para não dar spoiler para vocês, mas o livro ele é um livro grande, né? Ele é um livro, eu achei as letras muito pequenas, né, que foi feito pela editora Leia. Me parece que já tem uma edição mais nova, onde as letras são um pouco maior, então para quem não gosta muito de leitura extensa, com letras pequenas, não vai gostar muito. Achei que o material deveria ter sido melhor trabalhado, é uma crítica que eu faço aqui à encadernação. Mas o conteúdo é muito interessante, esse é o primeiro livro, né? Ainda existe mais 4 depois desse, e tem um que não lançou até agora, que é Os Ventos do Norte. É interessante falar também que aqui vai narrar também a história de Daenerys Targaryen, né, que é da casa Targaryen, e ela vai se juntar com o Drogon, que é o Senhor dos Cavalos, porque ela quer conquistar o trono de ferro que hoje está com o Robert. Então, a gente vai entender que esse trono foi para a mão do Robert através de uma batalha, e há muito tempo esse trono estava na casa dos Targaryens, e logo após, quando o Robert ele acabou tomando o trono, né, e o Ned lutou com ele antes dos acontecimentos né, dele ser convidado para a mão do rei e tal, e a gente percebe ali que o próprio Robert ele parece não ter muito interesse por aquele trono, mas ele não quer deixar o trono para voltar para a mão dos Targaryens, até porque a gente vai ver que existe aqui com o decorrer do tempo, o livro ele começa a falar sobre como foi cruel o reinado dos reis da Casa do Dragão. Outro ponto interessante que eu queria falar aqui também é que o livro ele tem um mapa, que não sei se dá para vocês verem aí, não sei se vocês conseguem ver, porque esse mapa ele vai falar sobre cada localização do reino. O livro é muito melhor do que a série, pelo menos eu achei, embora a série tentou de todas as formas se aproximar o máximo possível da narrativa do George, e além de ser uma narrativa bastante extensa, é uma narrativa bastante detalhada também, muito intimista, acaba jogando você dentro dos acontecimentos. Achei muito interessante isso. Outro ponto interessante também é que o George Martin ele é conhecido como lento, né, para lançar um livro após o outro. Então ele acaba levando muito tempo para lançar um livro de um ano para o outro. Até hoje não foi lançado aqui no Brasil, nem lá fora, o 6º livro da série Guerra dos Tronos. É um livro tenso, é um livro que fala de guerra, de vinganças, de traições. É um livro que vai mostrar pra gente que ele vai narrar de forma bem fria, bem calculista, tudo que aconteceu lá na Idade Média. O George Martin ele acaba bebendo muito dessa atmosfera, né, da Idade Média. Ele traz isso pra gente, é muito interessante isso, porque a gente acaba mergulhando nessa atmosfera sombria, a cultura da Idade Média, a alimentação, algumas doenças também dessa época, o domínio do homem sobre algumas artes como o ferro, como a escrita, né, que vai falar também sobre as cidadelas, né, o lugar onde são formados os mestres, que eles são responsáveis pela medicina, são responsáveis pela sabedoria. Cada rei tem o seu, cada reino tem o seu mestre, né? E é muito interessante, como se fosse um pajé da tribo. Ele é responsável pela parte da sabedoria, do conselho, da medicina e de guardar o folclore desses povos. Então eu aconselho muito a leitura de A Guerra dos Tronos, de George R.R. Martin. Se você não leu ainda, leia, você vai gostar bastante, é muito interessante. E não fique assustado com o tamanho do livro, passa rápido, é uma leitura fluida, né? É uma leitura bem costurada, é uma narrativa bem interessante. E se você já assistiu a série e não leu o livro, leia o livro, porque você vai ver que apesar da série ter tentado copiar através da HBO bastante o livro, tentar adaptar o máximo possível, o livro ele tem a sua magia própria. E tirando essa questão dos dragões e dos zumbis que o autor acaba colocando na história, eu acho que o livro ele é bem fiel à realidade. Isso poderia realmente ter acontecido, e muitas histórias lá no passado da Idade Média aconteceu da forma que ele escreve aqui. Afinal de contas, eu acho que o autor ele acabou se baseando em muitas histórias lá da Idade Média, como havia passado, como havia acontecido lá. Bom, é isso. Eu deixo aqui para vocês A Guerra dos Tronos, da editora Leia, do autor George R.R. Martin. Vocês vão gostar
demais. Não se esqueça de se inscrever no canal, comente aí nos comentários se você já leu esse livro, se você gostou, se você leu todos os livros, se você não leu, se você assistiu a série, se você não assistiu, o que você indica, qual que você mais gostou, qual que você menos gostou. Faça os comentários, compartilhe comigo, é muito interessante a sua opinião, eu faço muito questão de saber o que é que você acha de tudo isso. Bom, é isso, meus amigos, vou ficando por aqui, eu deixo para vocês um grande abraço e até o próximo vídeo, se nosso Deus permitir.